havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente as mulheres do seio esquerdo, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens? Mais ou menos 8 para 10, em 10, 8 mulheres. Em 10 casos, 8 mulheres. Mas vocês documentaram os efeitos físicos das máquinas, das pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado, foi visto por médicos. Tá? Os médicos faziam parte da operação? Alguns foram conosco, não me lembro o nome deles. Quando vocês começaram as suas vigílias, então, e tiveram, logo de imediato, aliás, o que aconteceu, as comprovações, as filmagens, alguma coisa assim? Não, eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Tá? O senhor imaginava que fosse o quê? Não sei, aves, a plumagem de uma coruja, refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas tá? nunca podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo o senhor teve essa confirmação? Eu passei 2 meses respondendo não para o meu comandante. Eu quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras, né? No mato. Tá? E voltava fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou, você viu alguma coisa? Não. Eu vi luz, mas nunca vi luz que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca, nada. Eu achei, era realmente estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu vi a luz, mas eu vi luz, não sei o que é isso. E ao menos isso durante a noite? Durante a noite. Durante o dia você tinha alguma atividade também incorporada ao projeto? Também. Entrevistas, a gente ia procurar ver as pessoas, entrevistar, preparar os locais onde a gente poderia ir de noite. A gente sabia que na noite anterior apareceu em tal lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar, e a gente se deslocava para lá. No lugar mais provável do acontecimento. Você tinha também acompanhamento de fato, coletando informações das testemunhas? Isso, sempre fazendo, botando o nome da pessoa, para colocar no relatório próprio, um procedimento, uma metodologia de coleta. Isso. E a gente sempre botava o nome da pessoa, localidade, horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Tá? Na mesma localidade aconteceram 3 casos naquela noite. A gente ouvia as 3 pessoas. Que tipo de descrições as pessoas davam, as mais comuns? Não, tinha algumas estranhas que a gente foi depois comprovar que eram realmente tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher uns dados, fica perto de Colares. E decolamos com o helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa, falava. Eu vi, realmente, ela me fez exposição do seio esquerdo, tinha marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que queria ocorrer a seguir. Ela deitada na rede viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse jogado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu. Tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Tá? Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. E esse povo parecia ser sincero. Tá? E desse buraco que ela falou, que apareceu, veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela? O seio dela, seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo? A maioria das vezes do lado esquerdo. Na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em 8 partes. Tá? Questão de meteorologia. Ou seja, o céu com 0/8, ele está claro, sem nuvens. Sem nuvem nenhuma. Com 1/8 tem poucas nuvens, 2/8, até 8/8 está completamente cheio de nuvens. Tá?
Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, 5 oitavos. Quase todo coberto. Num buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem que a moça estava contando, passou uma luz, uma velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, uma oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei, pô, pode ser até um satélite. O satélite até às 8h30 da noite ainda tem a iluminação do sol. O satélite artificial nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpa essa história. E essa era a minha missão. Na região, por parte da Força Aérea, existia algum tipo de equipamento de radar que pudesse confirmar ou ser utilizado para acompanhamento desses fenômenos? Não, só no aeroporto de Belém é radar fixo. Radar do aeroporto e radar fixo. O que significa radar fixo? O radar faz parte do serviço de controle de tráfego aéreo. Tá? Esses ataques, coronel, que estavam acontecendo às pessoas, que já estavam acontecendo com uma certa frequência, eles eram comunicados ao governo do Estado, às autoridades estaduais, ou nas autoridades municipais? Sim, claro. Tiveram médicos da Secretaria de Saúde, tá? Enviados pelo governo. O governo foram lá olhar, foram examinar as pessoas. E daí, eles confirmaram os fatos? Eles ouviam o lugar queimado e examinavam, tomavam depoimento do paciente, procuravam, mas não fazer mais nada, porque não tinha, isso não acarretava nada. As pessoas se recuperavam facilmente? Elas ficavam muito apavoradas, algumas diziam que tinham ficado enjoadas, ficavam dormentes por alguns dias. Um cidadão uma vez veio nos procurar, ele tinha, próximo da casa dele tinha aparecido uma luz dessa, mais próximo, tá? E focou na direção dele, já não era mais essa luz vermelha, uma luz com um foco de um helicóptero, mas não era helicóptero, era realmente uma nave. Ele correu dentro de casa, apontou lá, pegou uma arma, uma espingarda e apontou para de onde vinha essa luz. Veio uma luz mais forte, ele caiu, ficou dormente, ficou uns 15 dias com problemas de locomoção. Tá? Mas não houve nada sério, ele não foi atingido por nada, assim que por um projetil ou qualquer coisa dessa natureza. Apenas uma luz que cortava energia e que deixou ele sem movimento. E as autoridades federais, o governo federal, estavam avisados, estavam informados que esse tipo de coisa absurda estava acontecendo na região? Acredito que sim, mas eu desconheço. Eu apenas recebi a ordem do meu comandante, não mais nada disso. E esses depoimentos que o senhor tinha dessas pessoas aconteceram logo no início da Operação Prato?